Olá, prezados, olá, prezadas, muito bom dia a todos. Hoje, 8/5/2023, seguimos diretamente da cidade de Curitiba, na nossa disciplina Psicologia e Práticas Institucionais de Saúde. E hoje nós versamos como tema principal sobre a política nacional de saúde. Eu acho que um ponto interessante para a gente começar é a ideia de que, em verdade, né, cada país tem a sua autonomia, cada país tem o seu texto constituinte, que vai, enfim, né, versar sobre os corolários, estruturais, né, de cada nação, né, mas em verdade, quando o assunto é saúde, ou mesmo quando o assunto é doença, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, né? Ou seja, o mundo ele é todo interconectado e isso é especialmente relevante quando nós falamos de saúde, né? Aliás, o exemplo mais canônico, né, e que eu quero começar por ele é a questão da Covid-19. Né? Aliás, temos uma notícia boa nesse sentido. A Organização Mundial de Saúde, né, na figura especificamente do Tedros Adhanom e do Mark Ryan, anunciaram essa semana o fim do estado de emergência em razão da pandemia de Covid-19. E apesar de ser uma notícia extremamente boa, extremamente significativa, muitos entenderam essa notícia de maneira extremamente também equivocada. Né? Várias pessoas, não foram poucas, me procuraram essa semana com a seguinte pergunta: professor Dr. Tiago, nesse momento agora acabou a pandemia de Covid, eu não preciso me vacinar, nada disso, aquele pesadelo ficou para trás? Né? E a resposta, na verdade, é não. Né? O que acabou foi o estado de emergência, né, que tem a ver com a concessão de, de benefícios, né, ou mesmo até o foco da Organização Mundial de Saúde, mas a pandemia continua. Né? Aliás, o recado da OMS é aquele que, como diria o outro, né, ele morde e assopra, né? Ou seja, ao mesmo tempo, né, que se denota positivamente essa entre aspas, saída, né, do estado de emergência, por um outro lado, tem-se também um resultado negativo, que diz respeito ao próprio, a próprias nuances, por assim dizer, do cenário epidemiológico, né? Ou seja, alguns lugares, indubitavelmente você não vai ter riscos, né? Porque a vacinação está extremamente avançada, as campanhas de conscientização também, mas outros lugares, né, como a OMS muito bem declarou, os países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, correm muito risco ainda, né? No caso do Brasil, por exemplo, a campanha de vacinação já se iniciou há 2 anos e até agora só conseguimos vacinar 80% da população. Enfim, e a promessa, claro que todos os governos, o que eles fazem é prometer mesmo, né? Mas a promessa do antigo governo era que todas as pessoas no Brasil estariam vacinadas até o final de 2022, e isso não aconteceu. E não obstante, né, quando a gente fala de pessoas vacinadas, é com a primeira dose, mas com a segunda dose tem menos ainda, com a terceira dose menos, com a quarta dose menos, ou seja, né, no Brasil ainda faltam campanhas de conscientização. Né? Aliás, é o que eu sempre falo, né? Em saúde, o que importa muito mais é o uso e o costume, até do que o peso da lei. Né? Veja, todas as vacinas que estão no PNI, né, no Plano Nacional de Imunização, historicamente elas são respeitadas. Né? Enfim, qualquer aluno meu aqui com mais de 18 anos, com mais de 30, com mais de 40, sabe, né, que
que os pais levam as crianças desde pequenininho com a carteirinha, aí regularmente vai atualizando, né, essa carteirinha. E eu pergunto em que momento isso começou a ficar para trás, né? Em que momento, por exemplo, a gente começou a discutir a marca do imunizante, né? Isso a gente nunca discutiu isso, né? Qual que é a marca do imunizante, né? Enfim, né? Então, diga-se de passagem, né? As políticas elas são todas interconectadas, né? Quando a gente fala de uma política pública, nós falamos aqui de uma solução desenhada e arquitetada, não necessariamente pelo poder público, né? Mas por um agente significativo, que geralmente é o poder público, mas o que marca uma política pública é o fato dela ser uma solução desenhada para um problema público, um problema que atende uma coletividade, né? E os problemas públicos eles se dividem de diversas formas, né? A gente pode falar, por exemplo, do ponto de vista temporal, né? Existem problemas públicos que se permanecem mais ou menos numa constante. Eu vou dizer, por exemplo, o nível de desemprego, né? Ele historicamente no Brasil ele é alto, né? Mas você não tem um grande crescimento ou um grande declínio. Então ele permanece mais ou menos constante, né? Um outro exemplo que a gente pode falar são problemas em ascensão, ou seja, problemas que estão crescendo. Aí eu posso dizer, como exemplo, a violência no Brasil, né? E é um problema também de saúde pública, na verdade, né? Os níveis de assalto, furto, latrocínio, homicídio, violência doméstica, esses vêm crescendo. Se a gente fizer uma série histórica, né? Comparar como era 10 a 20 anos atrás e o que está acontecendo daqui para frente, esses estão crescendo de maneira muito significativa, né? Isso é um problema público em crescimento. A gente pode falar também de problemas públicos em declínio, né? Como é o caso, por exemplo, do analfabetismo no Brasil, né? Apesar dos índices educacionais no Brasil não serem nada bons, né? Quando nós comparamos com índices internacionais, como a prova de PISA, nós aferimos que coisas como o analfabetismo vêm declinando de maneira exponencial desde a década de 70. Ou seja, na década de 70 era muito mais fácil você achar um adulto analfabeto do que hoje, aqui no Brasil, né? E há problemas aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo que seguem uma ótica sazonal, ou seja, eles têm uma ascensão em determinada época, depois um declínio, como é o caso, por exemplo, da dengue, né? Em alguns momentos do ano, os surtos são mais frequentes, em outros não, como é o caso da gripe, né? Em alguns momentos do ano, né, principalmente nos meses mais frios, ela é mais frequente do que em outros, né? A gente pode falar, por exemplo, da violência sazonal em cidades litorâneas, né? Então, naqueles momentos de temporada de férias, de ano novo, a violência, né, assim como o trânsito nessas cidades aumenta muito significativamente, mas depois reduz, né? Independente, né, se é um problema em declínio, um problema estável, um problema sazonal, um problema em crescimento, ou um problema, uma outra faixa de problema, é o que nós chamamos de problema abrupto, ou seja, quando ele aparece, né, de maneira inesperada, como foi o caso, por exemplo, do estouro, né, da barragem em Mariana e Brumadinho. Eu ia falar que ninguém estava esperando isso, mas imagino que os engenheiros da Vale estavam, né? E foi um cálculo racional, na verdade, não investir na prevenção. Não estou falando que foi bom, ao contrário, né? Foi um cálculo, eu vou reestruturar minha frase, né? Estritamente econômico. Se preocupou muito, né, com as finanças da empresa e pouco com a vida das pessoas, né? Mas as pessoas mesmo não sabiam que isso ia acontecer, porque se assim soubessem, elas não ficariam ali, né? Ou mesmo a Covid-19, né? Foi um problema totalmente abrupto. Eu me lembro eu faço aniversário no dia 13 de março,
Aliás, já foi, já esse ano, senão ia pedir aqui um presente para meus alunos, mas brincadeiras à parte, né, eu me lembro da semana ali para o dia 9 de março, de planejar o meu aniversário, né, que geralmente é um restaurante, e no dia 11 já veio já a confirmação da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, né, na figura do Tedros Adhanom e do Mark Ryan, e aí já falei, né? Não vou, não dá para fazer aniversário, né? Estamos em cenário pandêmico. Ia fazer uma viagem com a minha filha, com a minha esposa, né? Não, isso tudo foi adiado por mais de 2 anos, né? Vide a necessidade inexorável de se estabelecer as medidas de contingenciamento, né? Alicerçadas no isolamento social. E eu me lembro que pouco depois disso o dilema veio para minha vida profissional enquanto professor em sala de aula. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Dá para fazer distanciamento aqui na sala? Dá para fazer a máscara? Não sei o quê. E do nada as aulas se tornaram remotas, né? E a gente teve que inventar uma solução, né? No começo a universidade padronizou, né? Não vamos todos aqui fazer a aula pelo YouTube, né? Pelo StreamYard, né? Para os alunos poderem participar e a aula já ficar já posteriormente ali postada no YouTube. Vários professores não conseguiram fazer isso, né? Uns foram para o WhatsApp, outros, porque para mim é muito mais complicado. Tudo que envolve celular para mim é muito difícil. E isso aqui é um exemplo também de um problema abrupto, né? E que demandou medidas muito enérgicas, né? No dia 24 de fevereiro, inclusive, de 2020, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, junto com seus ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, assinaram uma lei, ao meu ver, muito interessante, né? Enfim, a aplicação dela talvez não tenha sido tão interessante depois, mas que já determinava o isolamento social, as medidas de contingenciamento, a vacinação obrigatória contra a Covid-19, né? Claro que esse entendimento depois da vacinação obrigatória de Covid-19 veio depois pelo plenário, né, do Supremo Tribunal Federal, né, por 9 votos a 2, se não me engano, mas enfim, há aqui um consenso absoluto, né, quanto à constitucionalidade da obrigatoriedade da vacina, né. Evidentemente que, né, obrigatoriedade da vacina não se confunde com vacinação forçada, ou seja, o governo pode, por exemplo, adotar a medida que quiser para incentivar as pessoas a se vacinarem, né, como, por exemplo, nesse momento agora, né, onde o recebimento do Bolsa Família está atrelado a vacinação dos filhos, né, com todas as vacinas que constam, né, no Plano Nacional de Imunização, no PNI, dentre elas a vacina de Covid-19, né? Aliás, os pais que não vacinam os filhos, né, contra a Covid-19 e ou outras doenças previstas no Plano Nacional de Imunização são sujeitos, inclusive, à autuação do Conselho Tutelar, que pode, né, junto ao Ministério Público, pedir, inclusive, a perda da guarda da criança, né, porque o direito à saúde, ele é reconhecido na Constituição de 1988 como um direito pétreo, um direito inexorável, é um direito inegável, é um direito do Estado, um dever do Estado e um direito do cidadão, né, e como o interlocutor, né, de Estado e menores de idade, né, são os pais, então aqui a gente fala de uma liberdade, de uma responsabilidade compartilhada, né, os pais também passam a ter o dever de ser a ponte do cumprimento ao direito à saúde, né, e nenhum pai pode, por razão filosófica, ideológica, religiosa, enfim, qual for, negar, né, o direito à saúde das crianças, né, tudo isso que eu estou dizendo é para ambientar o cenário, né, do que a gente entende como política pública e mais especificamente uma política pública em saúde e mais especificamente, né, dentro do tema da aula de hoje, uma política nacional de saúde, né, porque quando a gente fala de política nacional, a gente está falando de uma política que parte, né, do governo federal, evidentemente que também pela égide do Poder Legislativo, mas que vai abranger do Iapoque ao Chuí, né, no Brasil, né, que vai cortar 27 unidades federativas, né, e como a gente bem sabe,
O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, é o maior país da América Latina, vai ocupar 46%, né, de toda a América do Sul, tem a maior fronteira molhada, de toda a América, toda a América Latina, né, tem a maior fronteira seca, tem diversos biomas, diversos climas, né, e diversas culturas, né, então é muito difícil, na verdade, você pensar numa política nacional, numa política estruturante, justamente por essas variáveis que estão aqui involucradas. É muito difícil uma política que pode fazer muito sentido, por exemplo, no sul do Brasil, pode, né, não vir fazer, enfim, igual proporção em outra região, né? Bom, então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui o material com os senhores e eu faço um pedido, prezados. Eu estou aqui falando igual um carteiro, igual o homem da cobra, né? Como diria a minha saudosa e já falecida avó. Eu peço que façam perguntas, prezados, façam questionamentos, né? Essa já é, se não me engano, a nossa aula 5, e ao meu ver, apenas no primeiro encontro, né? Pudemos, enfim, tivemos aqui a presença de mais pessoas, tivemos aqui questionamentos, e em verdade, né, esse é o momento de protagonismo dos senhores, né? Eu aqui sou um mero coadjuvante, né? O meu papel enquanto professor facilitador, professor conteudista, não é aqui trazer um material e fazer um monólogo, né, na cabeça dos senhores, né? Na verdade, o meu papel aqui é de intermediar, facilitar um diálogo protagonizado pelos senhores, né? Então peço, por favor, né, que me tragam as dúvidas, que me tragam as questões, né? Porque dessa forma o nosso encontro vai ser mais significativo, mais produtivo, mais democrático, né? Mais aderente, né, às demandas dos senhores, e com certeza, né, isso vai influenciar muito, né, na formação, no aprendizado, em todo o processo pedagógico, né, de maneira geral. Então, dentro dessa perspectiva, eu deixo aqui o meu convite aos senhores para fazerem os questionamentos. Se tiverem alguma razão de acanhamento e vergonha, uma coisa comum, na verdade, né? Mas eu já alerto, né? Esse é o momento de errar, né? Não tem certo e errado agora, né? Na graduação, né? O mercado depois sim, o erro ele cobra, né, dentro do peso da lei, né, inclusive, né? Agora não. Então, se tiver alguma razão de acanhamento, alguma coisa nesse sentido, podem me encaminhar a dúvida pelo e-mail. Meu e-mail está aberto aqui. Eu leio ela aqui, mas não falo o nome da pessoa nem nada. Eu só respondo. Se não tiver assim, pode me deixar ou no chat a pergunta, ou pode me interpelar em qualquer momento. É só abrir o microfone, começar a fazer o questionamento, nem precisa aguardar um momento especial para isso, ou, enfim, se não quiser fazer dessa forma, uma terceira também é esse levantar a mãozinha. Ó, eu vou levantar aqui, ó, tem um botão aqui da mãozinha, apertou a mãozinha, eu já sei já que tem alguém aqui esperando para fazer a pergunta, eu paro a minha apresentação e os senhores podem executar os questionamentos, né? Mas eu acho que vale sempre eu frisar, vale sempre eu reforçar isso, né? Mesmo para quem estiver assistindo depois, porque, enfim, se não tiver nessa aula aqui, entra na próxima, né? Já participa, né? Não sejam negligentes nesse ponto, né? Porque o que está em jogo aqui é muito importante, é a formação dos senhores, né? E eu trato isso, na verdade, com muito respeito, né? Por isso que eu faço esses adendos, né? Que podem até parecer um pouco chatos, né? Se bem que o professor ele também é chato um pouco e não gosta, não precisa muito disfarçar. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a política nacional de saúde. Lembrando que a política nacional de saúde ela está amarrada, né, na política global, né? A gente pode dizer que, né, quando
quando as primeiras entidades internacionais, aí no Brasil, quando houve a preocupação com a saúde pública, o primeiro foco foi o das cidades, né? Se a gente perceber, as cidades traz um grande avolumamento, traz uma grande densidade, traz uma grande proximidade de pessoas, e é o cenário ideal para a transmissão de doenças, né? A gente viu isso claramente nas primeiras ondas de Covid-19. Acho que na terceira onda, por exemplo, foi muito significativo, né, o que aconteceu aqui no Brasil, e teria sido muito interessante, na verdade, que as políticas que tivesse havido, na verdade, um plano nacional de combate à Covid-19, né? Aliás, eu sou um pouco reticente, né? Até agora não há esse plano, né? Tivemos vários, começamos com a pandemia, começou tendo como ministro Luiz Henrique Mandetta, depois tivemos o ministro Nelson Teich, que começou a elaborar um plano nacional de combate à Covid-19, inclusive elaborou uma matriz de risco, mas, né, dias antes de apresentar à sociedade, ele renunciou ao cargo, assumiu o então interino general Eduardo Pazuello, enfim, e eu acho que pelo próprio desconhecimento em saúde, né, acabou cometendo aí talvez muitos equívocos, apoiando, por exemplo, medicamentos que não tem nada a ver com a Covid-19, né, como a questão da hidroxicloroquina. Depois disso, né, tivemos um médico na saúde, né, Marcelo Queiroga, mas que também, né, não apresentou para a sociedade, né, qual é o Plano Nacional de Combate à Covid-19, né, e nesse momento temos a doutora Trindade, enfim, uma pessoa muito capacitada e que parece que investiu um pouco mais nas campanhas publicitárias, né, mas ainda creio que as campanhas publicitárias, né, principalmente aquelas relacionadas à vacinação, ainda estão muito aquém, né, do desejável. Elas não dizem, por exemplo, que a vacinação é obrigatória, e isso tem gerado um grande equívoco na nossa população. Muitos acham que a vacina é facultativa, por exemplo, e não há também um plano nacional de combate à Covid-19, né? Ou seja, se nós tivermos, considerando o que está acontecendo hoje, né, a queda da cobertura vacinal, o aparecimento de novas cepas, né? Então, se a gente tiver um novo cenário emergencial dentro do Brasil, a gente vai ter que inventar de última hora o que fazer, né? Como a gestão de saúde no Brasil ela é compartilhada, eu acho que acaba às vezes quebrando para o lado mais fraco e ficando muito na alcunha dos prefeitos e dos governadores, né? Mas é essencial, né, que o governo federal não se omita dessa atribuição. Então, os primeiros cuidados, né, em políticas públicas de saúde se deram mais especificamente nas cidades e também nas regiões portuárias, né? Porque aqui a gente fala da própria globalização de doenças, né? Além disso, né, também o controle e observação em ambientes específicos e também iniciativas para se criar, né, um arcabouço de conhecimento, né, para práticas eficazes, né? Eu acho que um exemplo muito interessante, né, foi aqui no Brasil foi Oswaldo Cruz, né, que iniciou aqui as primeiras ações, inclusive a primeira vacinação obrigatória, e nós tivemos até um episódio ainda, né, na primeira metade do século XX, no começo, na verdade, do século XX, que foi a revolta da vacina, né, muito interessante a gente lembrar isso, né, e quase 150 anos, 130 anos depois, nós vivenciarmos episódios um pouco parecidos, né, mas guardado a devida proporção, né? Então, o primeiro ponto a se alicerçar na nossa discussão, né, partindo da égide da Constituição Federal de 1988, né, que reconhece os direitos fundamentais, né, dos seres humanos, a gente pode dizer que a saúde é um direito universal, né? E o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala de direito universal, todos, independente de raça, gênero, idade, religião, classe social, enfim, independente de qualquer fator,
tem direito à saúde, né? Ou seja, aqui a gente fala de uma cláusula de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a Constituição Federal de 1988 promulga que todos têm direito à assistência em saúde, né? Todos têm direito a receber vacina, atendimento médico, assistência especializada. O Estado, por sua vez, é o responsável pela efetivação desse direito, né? Ou seja, por isso que a gente fala aqui de uma faca de dois gumes, né? De uma mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que a lei promulga, né? Oferta o direito a todos, aponta também o responsável. O responsável é o governo, é o Estado, né? Na figura do governo federal, governo estadual e governo municipal, né? Aqui que entra, por exemplo, aquela discussão, né, referente à vacinação de criança, né, como todos têm direito, e a criança é um ser, entre aspas, incapaz, ou seja, ele não se autotutela, né, ele é tutelado por um terceiro, esse terceiro, né, nesse caso, os pais, os responsáveis legais, que vão fazer a ponte entre a oferta de saúde do Estado e a criança, né? Então, se um pai, se uma mãe deixa de vacinar seus filhos, né, não só contra a Covid-19, né, mas contra outras, com outros imunizantes ali previstos no plano, no PNI, né, no Plano Nacional de Imunização, não fornece a nutrição adequada aos filhos, não leva os filhos ao sistema de saúde, não mantém eles matriculados na escola, ou, enfim, né, são várias práticas, né? Esses pais correm, inclusive, o risco de perderem a guarda, né, dos seus filhos, né, porque não estão atendendo ao direito dos filhos, né? Quando a gente fala de um direito universal, é um direito que deve chegar a todos, né? Quando eu coloquei ali, por exemplo, idade, não interessa que a criança tem 8 anos e ela não pode decidir por si mesma, que ela não vai receber a imunização de Covid, de varíola, de cachumba, do que for, né? Os pais têm essa responsabilidade, né? Porque é algo universal. Mas agora, um ponto a gente tem que reconhecer, né? Se por um lado, né, a Constituição de 1988, né, inova de maneira muito significativa, né, ao reconhecer todas as dimensões dos direitos fundamentais, dá a base para a criação do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, coloca a saúde, né, como um direito universal e um dever do Estado, é indubitavelmente desafiador num país com mais de 220 milhões de pessoas, né, com dimensões continentais, né, com todas as nossas diferenças culturais, econômicas, políticas, regionais, né, o SUS atender a todas as demandas da população, né? E em verdade, algo que o meu avô sempre dizia, né, que em política não há vácuo, né? E na sociedade também não há vácuo, né? Então, na verdade, se uma determinada demanda, né, se algo não está sendo atendido por uma ponta, ela é atendida por outra. Então, a gente pode dizer que, infelizmente, né, muitos segmentos da saúde se encontram hoje apenas exclusivos ao setor privado, né? E qual que eu acho que é a parte mais deletéria de tudo isso, né? Que alguns direitos, na verdade, são negados às pessoas. É simples assim, né? Se o Estado não oferta, na verdade, tudo aquilo que não está na rede pública, está apenas na rede privada, mas o indivíduo demanda, ele pode galgar pelas vias legais, né? Mas convenhamos, né, prezados? O Brasil é um país extremamente difícil, a justiça extremamente morosa. Isso acaba, de alguma forma, reforçando as desigualdades prévias que já existem no Brasil. Se você tem dinheiro, tem acesso. Se não tem dinheiro, não tem acesso. Enfim, né, isso não é uma crítica, mas sim uma constatação que vai de acordo com o nosso material didático, e cabe a nós, né, através das nossas ações cotidianas, através do voto, através da nossa participação popular,
né, que é um critério fundante, inclusive, do Sistema Único de Saúde, lutarmos por um mundo melhor, né, lutarmos por uma saúde mais universal, mais equânime, de mais qualidade, e que atenda, né, de fato, às demandas do nosso povo. Então, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre as diversas políticas de saúde, né, que existem no Brasil, dentre elas a Política Nacional de Promoção à Saúde, PNPS, né, que basicamente, né, foca em ações de incentivo à produção e a oferta de saúde no Brasil. Então, essa política, na verdade, ela traz consigo uma série de propostas, né, como, por exemplo, a capacitação de profissionais, uma promoção de alimentação mais adequada, principalmente aos mais jovens, a promoção de práticas de atividades físicas, políticas aqui tanto de prevenção como de enfrentamento ao uso de álcool, de tabaco, a educação no trânsito, educação voltada ao desenvolvimento sustentável, vigilância em saúde, né? Perceba, é uma política macro, né? Que fala de várias coisas, né? Como, por exemplo, a humanização dos serviços em saúde, muito importante, por exemplo, quando a gente fala do parto, né? Da questão obstétrica, acompanhamento nutricional. Vai falar, nossa, nutricional no SUS? Todos nós temos direito, né? Acompanhamento do desenvolvimento infantil, né? Algo, aliás, que é impostergável, né? Porque a criança só é criança uma vez na vida, né? E esse desenvolvimento é o que a gente entende como ontogenético, né? Vai influenciar a criança, né? O adulto depois, né? Pelo resto da vida. Integração com práticas complementares, né, voltadas à qualidade de vida, né, dentre elas os exercícios, a alimentação, a adoção de hábitos saudáveis, também a prevenção, a promoção do autocuidado, né, como, por exemplo, a campanha do câncer de mama, do câncer de próstata para o homem, né, que é tão difícil, né, levar ele também a buscar, né, esse tipo, ou seja, é uma política grande, né? É uma política ambiciosa, né? Não estou dizendo que ela é bem sucedida em tudo que ela se propõe, mas, né, como já dizia a minha mãe, a conditio sine qua non para o êxito é a tentativa, é a intenção, né? Se você nunca intencionar, você nunca vai conquistar. Um outro ponto, né, importante, uma outra política importante, eu acho que ganhou muita visibilidade, né, primeiro com a pandemia de Covid, inclusive tirou um pouco do estigma relacionado, né, à condição mental, é a política de saúde mental, né, que basicamente vai plasmar, né, uma série de políticas voltadas ao bem-estar e à saúde mental, como também a prevenção, o uso de drogas, né, como tabaco, álcool ou mesmo drogas ilícitas. Então aqui a gente pode falar, por exemplo, de uma valorização ao autocuidado, a inserção da família, né, dentro do cotidiano do paciente, da pessoa, a promoção de qualidade de vida em dimensões não só físicas, mas também psicossocial. Aqui a gente pode até parafrasear Descartes, né, que vai dizer que corpo e mente não são a mesma coisa, né? Então, um influencia o outro. Então, corpo são, mente sã. Se um ou outro tiver errado na equação, certamente você gera um desequilíbrio, né? Além disso, a gente pode falar também de ações terapêuticas não medicamentosas, né, como é o caso do psicólogo dentro do Sistema Único de Saúde, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, né, pensando, por exemplo, em questões como o autismo, onde essas terapias são tão importantes, principalmente, né, se alicerçadas de maneira precoce, né, na vida da pessoa, né? E aqui fala-se também de um foco mais
individualizado, ou seja, mais voltado às demandas do paciente em específico, né? E de outras coisas que muitas vezes a gente nem leva em consideração, como o próprio descanso e o lazer, né? Hoje a gente é uma sociedade doente, né? Como diria Byung-Chul Han, uma sociedade que está, na verdade, esgarçada pelo excesso de informação, excesso de trabalho, é uma sociedade do fear of the missing out, né, do medo de ficar de fora. Então, o descanso aqui também, ele é considerado como fundamental, né? Além disso, né, nós podemos falar, por exemplo, das diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase, né, como problema de saúde pública, né? Hanseníase é uma doença que acomete a pele. A pele, como nós bem sabemos, é o maior órgão do corpo humano, né? Percorre toda a superfície do nosso corpo. E a hanseníase é uma doença, como que eu posso dizer, agressiva e que demanda cuidados, né? Principalmente na identificação. Então, se fala aqui também de uma assistência humanizada, da notificação, né, tanto de casos suspeitos quanto confirmados, né? Em saúde pública, nós precisamos de dados, né, para nós nos guiarmos, né? Orientação aos profissionais, né, quanto à forma de se fazer o exame clínico, políticas para levarem a adesão ao tratamento, ou seja, não basta eu oferecer o tratamento, eu tenho que trazer esse paciente para o meu lado. Algo que também vai ao encontro da política de saúde mental, a valorização do autocuidado, o apoio emocional, né, não só ao indivíduo em sentido estricto, mas à família. Aqui também entra, né, outros profissionais de novo, né, como o próprio psicólogo, a distribuição de medicamentos, né, ou mesmo as práticas, né, relacionadas ao respeito, quando nós falamos aqui de doenças não contagiosas, né? A gente sabe que a hanseníase é uma doença que, historicamente, ela traz consigo um grande estigma, né? Pensando aqui na teoria da psicologia social, da rotulação. Então, todas essas políticas são muito interessantes e significativas, né? Um outro escopo importante é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. E o interessante aqui é o reconhecimento dos aspectos ontogenéticos, né? Ou seja, essa política ela vai contemplar ações que vão desde a gestação, ou seja, começa lá com a mãe, né? Quando a criança ainda está no útero, né? E vão acompanhar ela ao longo de toda a vida. Então, se fala aqui, por exemplo, na humanização de todo o atendimento a essa gestante, ao parto, também ao recém-nascido. Além disso, acompanhamento no aleitamento materno, muito importante também essa questão. O acompanhamento do crescimento da caderneta, né, tanto, né, com os dados, né, porque se você acompanha o crescimento, o ganho de peso, você consegue ali prevenir ou prever, né, também condições que vão se associar a isso. A gente pode falar também do apoio à mãe trabalhadora. A gente fala da mãe trabalhadora, na verdade, porque o Brasil acaba sendo um país extremamente machista, onde os pais muitas vezes se abstêm, né, da sua responsabilidade, né, e é como se a criança só tivesse mãe, né, e a gente sabe, né, o Brasil é um país muito difícil, né, enfim, né, eu não preciso explicar muito, né, eu acho que para bom entendedor, meia palavra já basta, né. Aqui, né, há uma também atenção especial à imunização. Então, aqui, né, há a promulgação de como eu falei desde o começo, né, a gente fala muito hoje disso por causa da Covid-19, mas isso vale para todas as vacinas que estão no PNI, né, no Plano Nacional de Imunização. Elas são
obrigatórias, né? Obrigatórias, né? Se você não está vacinando seu filho de maneira adequada, enfim, eu falo, não é para se preocupar exatamente com as repercussões legais disso, e elas existem, mas se preocupar principalmente com a saúde do seu filho, né? Doenças que já foram, inclusive, erradicadas no Brasil, ameaçam voltar, né? Por queda na vacinação, né? Essa queda, na verdade, representa o quê? Pais que não estão seguindo o que foi outorgado, né, no arcabouço político e institucional do nosso país, que reconhece a saúde enquanto direito fundamental. Né? Os pais são os interlocutores, né, a ponte que vai separar a criança, né, da assistência em saúde. Né? Se a criança não pode contar com os próprios pais, né, para levar, para imunizá-la, ela vai contar com quem, né, prezados? Então, por isso que essa política é tão importante, né? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ela vai contemplar um arcabouço de ações, né? Desde a gestação até os 9 anos de idade, em consonância com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um outro ponto muito importante, prezados, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, né? E basicamente ela traz aqui um arcabouço, sem ser repetitivo, mas um arcabouço de medidas, né, voltadas em específico à mulher, né? A humanização, a questão, claro que as políticas, vejo que elas estão relacionadas, né? Aqui, por exemplo, também entraria o pré-natal, muitas vezes o encaminhamento nesse pré-natal para outros profissionais, né, quando se afere o risco, a disponibilização, inclusive, daquele cartão de gestante também entra dentro desse arcabouço, a prevenção, né, de doenças, né, como, por exemplo, o câncer de mama, o incentivamento a se criar e também a manutenção de banco de aleitamento materno, o encaminhamento, né, também a exames específicos, né, quando a gente fala, por exemplo, de mama, o ginecologista, a assistência também no caso da menopausa, planejamento familiar e reprodutivo, né, dentre tantas outras, né, questões, né, que vão estar aqui involucradas à saúde da mulher, né? Da mesma forma que eu tenho uma política nacional de saúde à mulher, eu tenho também uma política nacional de atenção integral à saúde do homem. E culturalmente falando, a gente pode dizer que é um grande desafio, na verdade, você fazer um tipo de política dessa, porque, e eu acho que todo mundo vai entender isso, tradicionalmente, culturalmente falando, as mulheres se preocupam muito mais com a saúde do que os homens, né? Não é à toa que os homens morrem muito mais cedo do que as mulheres em perspectiva universal. É só nós irmos, por exemplo, hoje a um posto de saúde ou uma clínica preventiva, com certeza você vai se deparar com um número maior de mulheres do que de homens, né? Ou seja, é difícil, né, você alcançar essa população. E aqui também, né, vai trazer demandas próprias a essa população, né, como, por exemplo, a prevenção de violência, de acidentes, de uso, né, de drogas, né, lícitas ou ilícitas, atenção também sexual, né, incluindo também o planejamento familiar, reprodutivo, detecção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Os homens são os principais responsáveis pela transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, não que as mulheres também não sejam acometidas por isso, mas é principalmente o comportamento e a própria fisiologia dos homens que oportuniza disso, prevenção também de outras doenças não transmissíveis, notificação de casos, ou seja, uma política voltada a essa população, né? Desde ali da adolescência até o final da vida. A política também nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, com ações de promoção e proteção à saúde, né, para essa população tão importante. Então, visando, por exemplo, reduzir risco ocupacional no ambiente de trabalho, prevenir, né, doenças ocupacionais,
a ergonomia, aferição de risco, de insalubridade do ambiente, fornecimento de informação sobre a legislação. Quem não conhece os próprios direitos está susceptível à vontade, muitas vezes, de desmando de um empregador, sem poder aqui cobrar, né? A realização do CAT, né, que é tão importante, a medicina, né, do trabalho, né, o acompanhamento do aleitamento das mães trabalhadoras, né, em consonância tanto com a política da criança, né, como também a da saúde da mulher, e também o próprio respeito, né, às leis trabalhistas vigentes. A gente reclama muito que o Brasil, entre aspas, é um país sem lei. Na verdade, é um país com lei demais até. O problema é que a efetividade dessas leis muitas vezes esbarra na pujança, na má vontade, né? E essas políticas, elas são tão importantes para a gente, às vezes, reverter essas tendências, né, que se plasmam quase como universais, né, na sociedade brasileira. Bom, então, aqui, né, aqui já nos aproximando do final, né, e tomando um pouco que a gente já disse até agora, as primeiras ações, as primeiras preocupações, né, em políticas públicas, em saúde, elas envolveram principalmente o saneamento, né, das cidades, né. Roma, por exemplo, conseguiu levar saneamento básico a 1 milhão de pessoas há 2.000 anos atrás. E hoje, né, nós temos uma proporção significativa, eu acho que 40% dos municípios brasileiros ainda, dos domicílios brasileiros ainda não tem saneamento básico. Olha que dificuldade, né, de avançar, né? E geralmente essas políticas, né, envolviam principalmente regiões portuárias, né, porque é um foco, né? Então chegou o marinheiro lá, o marinheiro foi lá na taverna, não sei o quê, ele já trouxe uma doença que veio, sei lá do outro lado do mundo, né? Além disso, né, se pensou desde o início, né, do controle e observação das doenças e também dos doentes e dos ambientes, né, para se aferir as variáveis que estão ali involucradas, as formas de tratamento e também, né, o escopo que as políticas em saúde sempre tiveram muito atrelados, né, que é a ciência, né? Então, como que a gente sabe, por exemplo, que cloroquina não serve para combater Covid-19 e vacina serve, e ivermectina não serve? Através de estudo científico, né? Não é através de boato, de WhatsApp, porque se fosse assim, né, a gente podia fechar a universidade, você nem precisava ver essa live, bora lá pro Telegram, bora lá para fake news, né? Mas não é assim, né? O estudo, né, e a ciência sempre foram as bases, né, de alicerção. O SUS no Brasil, como a gente bem sabe, né, as bases dele foram fornecidas pela Constituição de 1988, que vai receber a égide de Constituição Cidadã, né? E vai receber essa égide, vai receber essa alcunha, justamente por pensar na universalização dos direitos considerados como fundamentais, né? Dentre eles, o direito à saúde. Então, essa política ela trabalha com a questão da universalização, ou seja, a saúde é um direito de todos, a equidade, ou seja, todos têm o mesmo direito, não existe isso de privilégio, né, na saúde, né, ele é mais rico, não, né, todos têm, aliás, o caminho aqui da política pública é justamente ajudar a mitigar as desigualdades, né? A gente fala também da integralidade, considerar o indivíduo como um todo, a gente fala também na regionalização, a fim de atender as demandas de cada região. Algumas, sei lá, a febre amarela é mais importante em determinadas regiões do que outras. A obesidade é mais preocupante em algumas regiões do que outras. A gente fala também da descentralização, por isso que existe aqui a saúde como alicerçada entre os três níveis, né, de governo, municipal, estadual e federal, né, algo que é uma responsabilidade concorrente, né, compartilhada entre esses entes, e também a participação popular, né? E uma participação popular, a gente não entende apenas o dia do voto, né, que você vai escolher o representante. Não, mas o estabelecimento de conselhos, de conferência, plebiscitos, né, enfim, mecanismos, né, que possibilitem de fato as pessoas estarem participando, né? E aqui, né, vai muito, né, algo
que é bem contemporâneo, que é a política nacional de humanização, que, de novo, né, se foca nas equipes, trabalhando bem as equipes, que o melhor serviço vai ser oferecido, a criação de vínculo, né, entre, de um lado, né, os usuários, de outros profissionais, ou mesmo, né, o acolhimento e a classificação de risco. Né? Humanização, basicamente, a gente não precisa ir muito longe para descrever, né? É tornar o sistema mais empático, né? Mais acolhedor, né? Mais com um olhar mais atento às prioridades, né? Por exemplo, o autismo, o câncer, enfim, né? As demandas da nossa sociedade, né? E que busca aqui criar uma autonomia, na verdade, dos sujeitos, ao mesmo tempo que se fornece, né, orientações, né, tanto aos profissionais, como bem denotei, como também aos usuários, né, pensando aqui na continuidade, né, dessas ações, né, não só no ambiente terapêutico, mas na própria vida do sujeito. Né, um sujeito que recebe orientação adequada, ele se torna um potencial disseminador de informações também na sua comunidade, o que vai de acordo também com a Política Nacional da Atenção Básica, né, PNAB, que basicamente busca que ações familiares, individuais, né, coletivas, voltadas, né, tanto à promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de risco, cuidados paliativos e também a vigilância em saúde, né? E como a gente sabe, né, a atenção básica, ela é o portal de entrada, né, do usuário no sistema público de saúde, né? A partir do momento que ele passou pelo diagnóstico, pelo tratamento, ele pode ter encaminhamento aqui para outras políticas, para outros níveis, para outros segmentos, lembrando que todas essas políticas aqui nacionais, elas valem do Iapoc ao Chuí, elas estão interconectadas entre si, ou seja, você não vai ter uma política falando, vacina não é obrigatória, e outra falando, vacina é obrigatória. Você não vai ter uma política falando, atendimento à mulher não é prioritário, e na outra falando, é prioritário. Não, elas são interconectadas, né, o que diz respeito também que elas são conformistas e consoantes entre si, elas são congruentes, uma complementa a outra, né? E o conjunto dessas medidas, né, mais as legislações nacionais e municipais e a atuação dos nossos gestores, dos secretários de saúde, é o que vão prover a nossa saúde pública tal qual a gente contempla no presente e possivelmente tal qual a gente vai contemplar em uma maneira muito melhor no nosso futuro, a depender, né, não só da atuação dos nossos administradores, dos nossos governantes, mas também de nós, cidadãos, né, que votamos, que participamos e também utilizamos os nossos sistemas de saúde e nos tornamos também potenciais disseminadores de informação dentro da nossa comunidade. Prezados, foi um grande prazer estar com vocês essa manhã. Se ficou alguma dúvida e não querem trazer aqui na aula, tudo bem. Deixo aqui meu e-mail, thiago.moraes@uniandrade.edu.br. Mandem por lá as dúvidas e no próximo encontro nós conversamos mais sobre elas. Né? Eu desejo uma excelente semana a todos, bons estudos e até a próxima. Beijo grande para todos. Tchau, tchau.